Olá, aluno, seja muito bem-vindo ao curso de Economia. Bem-vindo à nossa primeira aula, que falaremos sobre questões econômicas fundamentais. Vou me apresentar de novo para aqueles que não viram o primeiro vídeo. Meu nome é Marcel Yuzukondo, serei o seu professor da disciplina de Economia ao longo desse semestre e espero aqui poder contribuir um pouquinho com a formação de vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre economia e que isso sirva de subsídio para que vocês tomem decisões quando vocês estiverem no mercado de trabalho, seja em uma empresa, seja com a sua própria empresa, que vocês entendam o ambiente, né, tudo que move a economia, os princípios que movem a economia, e assim possam tomar decisões no negócio de vocês, ou dentro da empresa, ou em qualquer lugar que vocês estejam aí no futuro profissional de vocês. Mesmo como cidadãos, como pessoas integrantes da nossa sociedade. É fundamental a gente ter um pouquinho de noção do que seja economia. Então vamos conversar aqui um pouquinho, vou colocar aqui o meu rosto aqui na parte de baixo para poder olhar, vocês sentirem que tem alguém olhando por vocês aqui, ó, olho no olho. Então vamos lá, gente. Quais são os objetivos dessa primeira parte, dessa primeira etapa do vídeo, dessa primeira videoaula que estamos tendo aqui? Bom, primeiro é conceituar o termo economia. A gente entender da onde vem, conceituar formalmente a economia. Entender o conceito de escassez, que está muito ligado ao conceito de economia, e aí vemos alguns princípios econômicos que norteiam, que estão relacionados à tomada de decisão, né, tanto de vendedores como de compradores. Bom, conceito de economia. Economia vem do grego oikos, né, que significa casa, e nomos, que significa normas e leis. Muito bem. Numa acepção mais geral, originalmente nós podemos traduzir economia, né, lá do grego, como administração da casa ou administração da coisa pública. Pública, nesse caso, não quer dizer estatal, ligado ao Estado. Por exemplo, a Petrobras, ela é uma empresa estatal, mas ao mesmo tempo ela é pública. Por que pública? Porque suas ações são oferecidas ao público, à sociedade, né? Ela é de capital aberto. Então, coisa pública que nós podemos entender aqui, e na língua inglesa nós temos um termo que especifica bem, né? Diferencia o estatal de público, né? Público que está relacionado à sociedade, tá bom? Quero que vocês pensem aqui, para a gente entender um pouco desse conceito de economia, em uma família. Pense na sua família, né? Nós temos os recursos. O que são os recursos da família? Os salários, o dinheiro que entra para essa família através, sei lá, de aluguéis ou através de ganhos, né, do trabalho, né, da venda da força de trabalho. Tudo isso são recursos, ou também podemos entender recursos aqui como cada membro da sua família. Então, cada membro, a gente pode entender também recurso aqui como cada membro da sua família. Nós temos a tarefa de pegar e alocar esses recursos, ou seja, tomar decisões para o alocamento desses recursos. Que decisões são essas? Relacionadas a tarefas. Por exemplo, cada membro da família, a gente tem as tarefas domésticas. Lavar louça, lavar roupa, arrumar a casa, limpar, faxinar, fazer comida, todas essas tarefas dentro de casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos alocar cada membro, cada recurso para uma tarefa. Ah, você vai fazer tal coisa, outra pessoa faz tal outra coisa e assim por diante. Pensem agora na questão do dinheiro. É muito fácil a gente pegar o dinheiro do nosso salário, né, daquilo que entra para nós como recurso e alocarmos esses recursos. Por exemplo, temos aí as contas do dia a dia.
água, luz, internet, telefone, aluguel, impostos. Aí temos, por exemplo, quem não gosta aí de sair um pouco, passear um pouco, né? Ter um pouco de lazer. Hoje nós, numa situação muito atípica, a gente não consegue ir, mas ir ao cinema, por exemplo, né? Nós temos gastos com carro, nós temos gastos com diversas coisas. Quanto de dinheiro a gente vai colocar em cada situação, para cada ponto? Por exemplo, investimento em saúde, investimento em educação, né? Tudo isso são alocamento desses recursos que dependem de uma tomada de decisão. Pegar esses recursos e colocar aí, alocar eles em diversas situações, né? Ou mesmo vocês pensam na aposentadoria de vocês, né? Vocês já estão guardando um pouco, investindo o dinheiro de vocês para que lá na frente vocês tenham uma vida mais tranquila, né? No período depois de trabalhar bastante tempo, vocês conseguirem se aposentar de maneira tranquila. Então, quanto que a gente vai colocar para cada um, né? É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Quais são as dificuldades que nós temos, por exemplo, nesse processo de tomada de decisão? Um ponto fundamental. Vocês são milionários? Eu não sou. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir o meu rico dinheirinho, como diz em alguns desenhos, né? Esse é o meu rico dinheirinho e conseguir pegar esse dinheiro e alocar. Poxa, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou investir? Ah, vou investir infinito. Tem como eu fazer isso? Não tem. Por que não tem? Porque eu tenho um problema de falta de recursos. Eu não tenho dinheiro infinito. O meu dinheiro, o dinheiro que eu ganho, que a família ganha, os recursos que nós temos, são recursos que não são ilimitados. Eles são, ao contrário, limitados. Eles são, dentro desse processo, eles são finitos. Né? E aqui entra um conceito muito importante dentro de economia, que é esse daqui, ó, que é o conceito de escassez. Né? O que são escassez? Né? Os recursos, e aí nós podemos entender como mão de obra, né? Força de trabalho, maquinário, terras, prédios, eles são escassos, ou seja, limitados, são finitos. Né? Então, escassez é a natureza limitada dos recursos da sociedade. Nós só precisamos administrar os bens, administrar os recursos, porque esses recursos são finitos. Então, o que a economia trabalha, né? Dentro desse conceito de escassez? Vamos pegar aqui a definição que Vasconcelos nos traz de economia. Então, economia é o quê? É a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos, né? Alocar os recursos produtivos escassos, né? Ou seja, aqueles recursos finitos, porque se não tivesse escassez de recursos, nós não teríamos a necessidade de administrar, né? Não teríamos a preocupação do alocamento de recursos. Né? Na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade. Qual que é a finalidade de nós alocarmos esses recursos finitos? Satisfazer as necessidades humanas. Então nós, como família, por exemplo, voltando ao exemplo da família, nós gostaríamos, por exemplo, de ter um carro mais luxuoso, né? Ter um sofá mais macio, uma cama mais aconchegante, ou o último celular, o celular de última geração, porque é algo que nós buscamos, o conforto, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, e para atender, né? Satisfazer essas necessidades humanas, necessidade de alimentação, necessidade à saúde, necessidade à educação, nós fazemos o alocamento desses recursos produtivos, esses recursos que são escassos.
ou seja, recursos finitos. Então, dentro desse ponto, nós não temos uma pessoa, né? Essas decisões da sociedade, né? Não é feita por uma única pessoa que fala, olha, você vai ser trabalhador de tal área, você vai fazer tal coisa. Nós não temos centralizado, né? Um planejador central que faz o alocamento desses recursos, né? Que toma essas decisões. O que são esses tomadores de decisão? São os atos combinados de milhões de famílias e empresas. E é isso que nós formamos de mercado, é isso que nós temos de conceito aqui do mercado. Então, quem são os tomadores de decisão dentro dentro da economia? São os milhares, né, os milhões, né, de famílias e empresas que nós temos. Então, cada ato, cada decisão de você consumir determinada coisa, de fazer determinada compra, de produzir determinado item, está dentro desse combinado de decisões que são os tomadores de decisão. Né? Então, dentro de economia, cada um é esse tomador de decisão. O estudo de economia, né, ele vai aqui abranger como as pessoas tomam decisões. Né? Quanto elas trabalham, o que elas compram. A economia vai estudar, né, quanto elas poupam, né, como elas fazem o investimento, né, daqueles recursos que elas recebem, como é a interação, né, a economia também vai estudar a interação entre elas, entre compradores e vendedores, né. Vamos falar um pouquinho sobre preço, né, e esse preço, como ele afeta a quantidade de venda, né, ou a quantidade de consumo de determinado bem. A economia também vai estudar as forças e tendências que afetam a economia como um todo. Por exemplo, a renda média de uma nação, né, o desemprego, a inflação, que é a subida, né, dos preços médios de determinado bem de consumo ou serviço. Né? E dentro desse ponto, nós temos aqui alguns princípios econômicos propostos aqui por Mankiw. Então, Mankiw, ele propõe 10 princípios norteadores da economia, né? 10 princípios econômicos, que eles são subdivididos aqui em 3 partes. Né? Aqueles princípios que estão relacionados em como as pessoas tomam decisões, aqueles princípios relacionados a como as pessoas interagem e alguns princípios que falam da maneira como a economia funciona. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos focados em explicar para vocês os princípios que norteiam a tomada de decisão pelas pessoas. Né? Como essas pessoas tomam decisões. Então, esse vai ser o primeiro ponto. O nosso vídeo vai tratar aqui desses 4 primeiros princípios da economia relacionados a como as pessoas tomam decisões. Então, vamos lá. O primeiro princípio é que todas as pessoas enfrentam trade-offs. Né? Então, pensem assim, gente. Eu tenho uma decisão aqui que eu preciso tomar. Eu tenho aqui na minha mão direita uma rosquinha maravilhosa, cheia de açúcar, toda temperadinha, bonita, e aqui uma maçã super saudável, né, que todo mundo adora, né? Eu aposto aí que se vocês tiverem aí um doce desse, uma rosquinha toda açucarada e uma maçã, qual seria a opção de vocês, né? E aí, lembrar que quando eu tomo uma decisão, né, eu deixo para trás alguma coisa, né? Eu faço um trade-off relacionado a essa decisão, né? E aqui, quais são as consequências daquela minha escolha, né? Posso ter aqui um corpo mais sarado, um corpo com um tanquinho aqui, né? Todo saradão aqui assim, ou um corpo de tancão, que essa é a minha atual situação, né? Esse corpo de tancão. Gente, quarentena acaba com a gente, porque, olha, quanto eu tô comendo aqui em casa não é brincadeira. Então, eu estou com esse corpo aqui de tancão,
Porque muito das minhas escolhas hoje estão relacionadas aqui, ó, a esse maravilhoso donuts aqui, essa maravilhosa rosquinha aqui, né? E menos ao consumo de itens saudáveis como uma maçã. Então, um ponto importante da gente colocar na cabeça: nada é de graça. A tomada de decisão, ela exige escolher um objetivo em detrimento do outro. Por exemplo, né? Se a minha ideia é ficar saudável, eu preciso ter uma alimentação aqui saudável, né? Então, aí eu tenho que deixar para trás o prazer maravilhoso de degustar aquele doce que todo mundo gosta, um bolo de chocolate maravilhoso, uma rosquinha toda recheada ali, coisa boa, né? Mas se a minha opção é realmente ter um corpo saudável, ter, né, pensar na minha saúde a longo prazo, né? Se esse é o meu objetivo, eu vou ter o quê? Vou deixar de tomar algumas decisões. Por exemplo, ter um consumo mais regular de maçãs e menos de rosquinhas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender do trade-off. Quando uma tomada de decisão, quando a gente escolhe por uma opção, a gente deixa de poder escolher pela outra opção, né? A gente deixa algumas coisas para trás aí em detrimento de uma escolha, né? Isso é o que nós chamamos de trade-off. Queria colocar aqui para vocês alguns trade-offs clássicos, por exemplo, o trade-off entre armas e manteiga. Como assim, professor? Né? Armas, quando a gente fala de armas, a gente está falando aqui de alocar recursos em defesa nacional, né? E quando nós estamos falando de manteiga, nós estamos relacionados aos bens de consumo. Então, quando nós investimos recursos em políticas públicas para armas, nós deixamos de colocar, por exemplo, recursos em bens de consumo. Então, tem esse contrabalanço, ó. Ou eu ponho um recurso aqui, ou eu vou ter que pôr recurso aqui. E aí, nessa balança aqui, ó, vou pôr em armas ou vou pôr em manteiga. Ou seja, vou investir em defesa nacional ou eu vou investir aqui em bens de consumo. Tudo bem? Então, para vocês entenderem, esse é um dilema clássico, é um trade-off clássico, né? Por exemplo, um outro trade-off que nós temos é entre meio ambiente e alto nível de renda. Como assim? Por exemplo, se eu quero proteger o ambiente, eu crio leis, políticas governamentais de proteção ambiental. Por exemplo, em uma produção, eu preciso ter, eu tenho um limite de emissões que determinada produção pode ter, né? Qual é o impacto disso? O impacto é que a empresa que faz aquele bem, que tem aquela produção, né? Tem aquela linha de montagem ou produz determinado equipamento, vai precisar investir em tecnologia para que os limites permitidos de emissão de determinado poluente estejam dentro das leis. Então, quanto maior for a minha rigidez relacionada às leis ambientais, mais os empresários vão ter o quê? Pegar e investir na produção de tecnologias, menos ele vai acabar lucrando com aquele ponto, menos ele vai conseguir transformar em renda, né? Ele vai ter que alocar esses recursos para as tecnologias que evitam que aquela produção extrapole determinados níveis limites de poluição. Tudo bem? Esse é um trade-off muito clássico que nós temos. Aí eu vou colocar aqui um ponto um pouco polêmico, né? Existe o trade-off entre economia e salvar vidas, né? E aqui eu quero que vocês façam uma análise de dados, né? Uma análise crítica, mas se despindo, gente, de discussões políticas, da veste política, né? Eu queria que vocês, como futuros profissionais, futuros integrantes de uma sociedade, e isso faz parte do meu papel como educador, que vocês tenham uma análise crítica. Façam uma análise crítica. Por quê? Nós não debatemos estudos com opinião. Não é porque eu acho determinada coisa que eu vou ignorar todos os estudos que
que nós temos sobre aquele assunto. Proponho para vocês aqui, vocês assistirem dois videozinhos aqui do Átila. O Átila, ele virou um expoente aí quando surgiu a questão do coronavírus, né? Eu já acompanhava ele aí em Nerdcasts e em outros lugares, né? No Nerdologia, que é um canal muito legal sobre ciência, né? E ele traz aqui, nesse primeiro vídeo, ele chama a Mônica De Boer para fazer uma discussão econômica sobre a questão essa questão aí dessa falsa dicotomia entre economia e salvar vidas, né? E aí nós temos aqui a questão do Leandro Carnal, que foi uma live recente aqui da gravação desse vídeo, que eu achei fenomenal, assim, os pontos de vista deles. Então, gostaria muito de vocês colocarem. Ele fala aqui, por exemplo, do dilema de salvar uma bolsa. Então, você está sendo assaltado, você tem a sua bolsa, né? Você se arrisca em salvar a sua bolsa em detrimento da sua vida. O que nós fazemos? Nós entregamos ao ladrão porque teremos condições posteriores de buscar os recursos, buscar comprar outra bolsa, buscar todo o dinheiro que está dentro daquela bolsa, né? Todos os equipamentos, né? Que nós temos, as posses, né? Sem a vida a gente não tem essa possibilidade. O que nós temos muito de discussão hoje, é o que um dos trechos dessa live é relacionado, por exemplo, a esse dilema da bolsa. Porque muitos empresários estão assim, eu vou salvar minha bolsa, mas arriscando não a minha vida, arriscando a vida dos outros. E aí toma toda uma discussão filosófica de questões assim que nos movem como sociedade, né? Questões de valores fundamentais de uma sociedade. Então, coloco esses dois vídeos aqui para vocês fazerem uma reflexão para chegar a uma conclusão. Existe mesmo a questão dicotômica entre economia e salvar vidas? Esse trade-off entre economia e salvar vidas? Né? Quanto custa uma vida de uma pessoa? E este valor de vida se altera se a vida é de alguém do meu ciclo íntimo, da minha família, alguém próximo de mim, ou de alguém que eu não conheço, de alguém que cometeu algum crime? Faz diferença isso? Então eu trago essa reflexão para vocês, né? Para que nós cresçamos juntos como uma sociedade madura, tá? Uma sociedade em que nós estamos abertos às discussões. Então, depois vocês postam lá nos comentários o que vocês acham, porque a universidade é isso, gente. A universidade tem que estar aberta a diversos tipos de discussão, mas as discussões fundamentadas, baseadas em dados, baseadas em estudos. Esse é um ponto fundamental que vocês têm que ter. Vocês, como futuros empresários, como futuros engenheiros, seja associados a alguma instituição, seja como empregados de uma grande fabricante de algum produto, mas como cidadãos de uma sociedade, né, que nós iremos construir aí no futuro. Que vocês tenham essas reflexões tão importantes em pensar na vida. Quanto vale a vida de uma pessoa? Tudo bem? Então, faça essas reflexões, depois a gente vai debater aí ao longo do nosso curso. Tá bom? Trade-off entre eficiência e equidade. Quero colocar aqui para vocês dois outros conceitos muito importantes em economia. O primeiro deles é a eficiência. O que vem a ser eficiência? Eficiência é a propriedade da sociedade obter o máximo possível a partir dos seus recursos escassos. A gente tem os recursos escassos e a gente consegue extrair o máximo possível dentro desses recursos escassos. É o que eu chamo de eficiência dentro de economia. Agora, com relação à equidade. O que seria equidade? Equidade é a propriedade que se tem, né, de distribuir a propriedade econômica, a prosperidade econômica, de maneira justa entre todos os membros da sociedade. E nós temos um trade-off.
entre eficiência e equidade, principalmente muito presente, essa discussão é muito presente quando nós temos a adoção de políticas públicas, né? Tal como o sistema de bem-estar social. Pensem assim, a economia, os economistas, eles servem muito para fornecer dados aos políticos para que eles estabeleçam políticas públicas e baseadas em estudos. Então, os economistas criam modelos, estudam o comportamento das pessoas, o comportamento de mercado, para que sejam e fornecem essas informações para os políticos, para que os políticos assim possam fornecer, criar políticas públicas baseadas nesses dados. Então, todos esses estudos econômicos são norteadores de políticas públicas. E nós temos aí esse balanço entre, por exemplo, no sistema de bem-estar social, né, no nosso INSS. Muitos reclamam assim, olha, poxa, o empresário no Brasil não tem sucesso porque as cargas tributárias são muito altas, né? Porque nós criamos aqui um sistema de bem-estar social, em que as empresas precisam contribuir, parte do salário do trabalhador precisa ir para um sistema de previdência em que a gente possa ter o amparo social, nós possamos pagar a aposentadoria das outras pessoas, nós possamos pagar por aquele que é desempregado, né, que vai ficar desamparado, sem ganhos, né, através do seguro-desemprego, né, ou por aquele que se acidenta e não consegue mais usar da sua força de trabalho para produzir recursos. A sociedade tem esse sistema de bem-estar social para amparar essas pessoas nessas situações. Mas temos um impacto aqui do quê? Um impacto da eficiência da aplicação dos recursos. Por quê? Se esse dinheiro, por exemplo, tivesse nas mãos de cada família, né? E quem aí trabalha sob regime de CLT sabe, ou que tem uma empresa sabe o peso desses recursos, né? De mantermos, de contribuirmos a esse sistema de previdência, né? Nós acabamos diminuindo a eficiência. Mas aqui, investindo nesse sistema de bem-estar, nós acabamos aumentando a equidade, ou seja, a capacidade, a prioridade de distribuir essa prosperidade de maneira justa entre os membros da sociedade. Então, aqui fica mais claro, né, a forma como nós temos esse trade-off entre eficiência e equidade. Para vocês entenderem um pouquinho mais, pensem que a eficiência, né, pensem num bolo. A gente tem aqui um bolo, né? Eficiência está relacionado, por analogia, ao tamanho do bolo. Então, quanto maior a eficiência, melhor nós extraímos, melhor aproveitamos os nossos recursos escassos, né? E maior acaba ficando esse nosso bolo. Então, quanto maior a eficiência das nossas políticas, das nossas decisões, maior fica esse bolo aí, né? E o que seria a tal da equidade nessa analogia do bolo? Seria exatamente o tamanho da fatia que cada membro da sociedade vai ter. Então, quando nós falamos de equidade, nós estamos relacionados aos pedaços dessa fatia. Então, tem gente que tem um pedação grande desse bolo e tem gente que tem um pedacinho pequeno desse bolo, né? Então, equidade está relacionado a esse ponto. Ok? Muito bem, gente. Então, a gente discutiu até agora alguns pontos importantes aqui. Conceituamos economia, conceituamos escassez, conceituamos aqui o trade-off, né? O que é um trade-off. Falamos um pouco sobre eficiência e equidade. Então, gente, mas é muito importante aqui deixar um ponto claro, né? Quando nós estudamos, a gente fez algumas analogias bem simplistas, mas as situações econômicas, elas não são simples assim, né? As relações econômicas envolvem muitos aspectos que nós não consideramos,
né? As relações econômicas, elas são muito mais complexas do que simplesmente aquilo que a gente acabou discutindo aqui de uma forma muito rasa, né? Reconhecer que as pessoas enfrentam trade-offs não nos diz por si só quais as decisões que elas tomarão ou desejariam tomar. Tá? Então, reconhecer que nós temos essas trocas, que nós temos essas decisões a fazer e que por cada decisão a gente deixa de ter alguns recursos, deixamos. Cada decisão nossa, né, nos leva a um caminho impedindo que a gente tome o encaminhamento para outra direção, né? É o que nós chamamos de trade-off. Não diz por si só quais decisões nós vamos tomar ou que nós desejaríamos tomar. A sociedade, ela não deveria deixar de proteger o meio ambiente só porque as regulamentações ambientais reduzem nosso padrão de vida material, né? Até porque, a longo prazo, né, destruir o meio ambiente é destruir a nossa própria casa, né? É destruir, é prejudicar a qualidade de vida, não só nossa, mas daqueles que estão por vir, né, as nossas próximas gerações. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? Pra vocês verem como não é simplista assim tomar decisões, né? Os pobres não deveriam ser ignorados só porque ajudá-los distorce os incentivos ao trabalho. Ah, o cara não trabalha porque recebe Bolsa Família. Ah, o cara... Gente, a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Existem essas pessoas? Existem. Mas existem aquelas pessoas que estão impedidas de trabalhar, né? Por uma doença, por uma situação adversa qualquer, porque sofreu um acidente. A gente tem que ter um amparo dessas pessoas. Ou mesmo, por exemplo, quando uma mulher engravida, né? A mulher que já sofre numa sociedade machista, ela engravida, né? Ela precisa ter uma licença maternidade para cuidar da criança, né? Quem vai arcar com esses custos? É importante que a sociedade arque com esses custos, né? Reconhecer os trade-offs em nossa vida é importante porque as pessoas somente podem tomar boas decisões se compreendem as opções que lhes estão disponíveis. Então, entender bem as opções que estão disponíveis e entender bem os trade-offs que nós temos, né, a análise das opções que nós temos, é fundamental para uma boa tomada de decisão, para que a gente possa aí tomar as boas decisões. Então, esse é o primeiro ponto que afeta como as pessoas fazem escolhas, né? São os chamados trade-offs. Um segundo princípio importante está relacionado ao custo de alguma coisa. O princípio 2, ele é o seguinte: o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Por exemplo, ao se deparar com uma escolha, né, ou enfrentar um trade-off, a tomada de decisões exige comparar os custos e benefícios de possibilidades alternativas de ação. Por exemplo, quando você toma uma decisão, é importante você levantar quais serão os custos que estão envolvidos na tomada daquela decisão e quais serão os benefícios que você vai usufruir tomando aquela decisão. Por exemplo, aqui, ao se decidir em fazer uma faculdade, né, quais são os custos envolvidos e os benefícios que podem ser alcançados? Aí, bom, fazer uma faculdade, né, permite que você alcance níveis de trabalhos, né, você possa concorrer a trabalhos mais complexos, trabalhos que têm uma remuneração maior, porque exigem um nível técnico maior, né? E aí a faculdade vai permitir que você desenvolva as competências técnicas necessárias, né? E aqui é um ponto fundamental que eu sempre bato aos meus alunos: não adianta a gente só ter um diploma de engenharia, né? É importante a gente sair capacitado tecnicamente para atuar no mercado de trabalho, ter competências técnicas. O diploma abre as portas para nós,
mas quem mantém essas portas abertas e nos mantém lá dentro são as nossas competências técnicas. É aquilo que eu consegui absorver de conteúdo dentro da faculdade e consigo aplicar. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu coloco aqui para vocês e que vocês tenham esse pensamento de desenvolver, de aproveitar todos os recursos que estão sendo fornecidos para vocês, né? Aqui, por causa do Covid, aqui de uma maneira diferenciada, nós estamos aí tendo as aulas em formato remoto, porque a gente não pode, né, ter uma questão sanitária aqui envolvida, mas que é fundamental que vocês aproveitem. Então, quais são os benefícios? Vocês podem, aí, a longo prazo, buscar salários maiores, né? Buscar trabalhos mais complexos que exigem uma complexidade técnica maior e que causem aí uma remuneração maior para vocês, né? Mas quais são os custos? Por exemplo, o custo da mensalidade de uma faculdade, né? Mas eu estudo na Unesp, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Nós temos aqui o privilégio de ter uma faculdade pública na nossa cidade, mas mesmo numa faculdade pública, vocês têm que se alimentar, vocês têm que ter moradia, o pessoal que mora fora, né? Tem que vir morar aqui em Itapeva, então se aglomeram em repúblicas, né? Em residências estudantis, isso tem um custo, né? Retornar para a família, né? Ter essa viagem também é custoso, o custo da alimentação. Nós temos aí, não só isso, nós gastamos nesse período um recurso muito escasso na nossa vida, chamado tempo. O tempo que vocês estão se dedicando aos estudos aqui, dentro quando vocês escolheram fazer engenharia, é um recurso muito escasso, né? Vocês poderiam estar aí já no mercado de trabalho, tendo uma remuneração, né? Mas sabem que a importância de vocês investirem tempo, recurso, investirem aí nos estudos é fundamental para que lá na frente vocês tenham oportunidades melhores de trabalho. Então, estão vendo como a gente tem que perceber todos esses, nesse exemplo mais simples, né? Vou fazer uma faculdade, eu não vou fazer uma faculdade, que nós temos que enxergar os custos e os benefícios, né, de determinada escolha. Então aqui nós temos a definição do custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É qualquer coisa de que se tenha de abrir mão para se obter alguma outra coisa. Tá? Esse é o custo de oportunidade. O Milton Friedman, que ele é o Prêmio Nobel de Economia, lá de 1976, ele tem uma frase muito legal. Não existe almoço grátis. Tá? Como assim? Né? Toda vez que você tem uma escolha, eu vou fazer Unesp, eu vou fazer USP, eu vou fazer Unicamp, né? Vou fazer uma faculdade pública, não vou precisar pagar. Não existe almoço grátis. Você vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro para compra de livros, para compra de materiais, vai ter que investir na alimentação. A gente tem muita coisa que a gente coloca aqui, mesmo numa universidade pública, né? Aqui eu vou deixar um exemplo muito legal dos atletas universitários americanos. Não sei se vocês conhecem o sistema americano, né, de esportes, mas toda faculdade nos Estados Unidos, ela é uma faculdade, ela pode ser pública, que é aberta, né, mas todo mundo paga, e o valor de uma mensalidade americana, uma universidade americana, é caro, gente, é caro estudar lá. Não existe esse sistema como o nosso aqui, de universidades públicas gratuitas. Tá? Então, quando uma pessoa está lá no ensino médio, ela tem uma aptidão para esportes, por exemplo, ela investe muito nisso. Né? Para quê? Para que ela receba uma bolsa de estudos esportiva, para aí poder cursar, poder ingressar, por exemplo, em Harvard ou
em outras universidades dos Estados Unidos. Eles recebem bolsas para poder estudar e para algumas famílias, né, é a única opção, a única maneira que eles têm de acessar uma educação de qualidade superior, aí, né, uma educação superior de qualidade, são através dessas bolsas de estudo. Por exemplo, olha que ponto importante aqui. Imagine que você é um atleta universitário aí que vai passar 5 anos dentro da universidade, você ganha uma bolsa aí para jogar futebol americano, né? Eu gosto muito da NFL, né? Da National Football League, o futebol americano, e nós temos aí um sistema para os esportes americanos, basquete, beisebol, soccer, né? Que é o nosso futebol com o pé, né? Que é o verdadeiro futebol aí, né? E o futebol americano. Nós temos o sistema de draft, de escolhas. Como que funciona esse sistema de draft? Os atletas universitários dessas modalidades são escolhidos e ficam elegíveis para a escolha dos times profissionais. Então, pense assim, ano passado, o time, por exemplo, quem foi o último do ano passado? Foi os Bengals, né? Ficaram com baixa pontuação, foram os últimos da liga, né? Então, no draft de 2020, eles foram os primeiros a escolher jogadores das universidades para os times deles. Então, a National Football League escolhe vários atletas, né? Fala, olha, esses são os atletas elegíveis, né? Que podem ser escolhidos pelos times. Então, pense assim, sabe aquela pelada que a gente tinha dois capitães? Eu vou escolher esse aqui, eu vou escolher aquele ali, né? É mais ou menos isso que acontece. Eles vão escolhendo as pessoas para os times deles lá, né? Agora, você é um atleta, né? Tem aí 5 anos para se formar, e aí você tem a opção de ir para o draft, de se tornar elegível para o draft, né? Eu acho que você pode se tornar elegível a partir do 2º ano de faculdade, e você pode optar por ficar elegível, né? Aí quando você vai para um time profissional, você deixa de fazer a faculdade, não há tempo hábil, né, para você se dedicar ao esporte profissional e continuar os seus estudos na universidade. Aí o atleta tem que fazer uma escolha. Essa escolha aqui no Brasil fica muito simples porque a gente não tem esse sistema, né? Mas quanto ganha, por exemplo, uma escolha de primeira rodada, o primeiro cara que é escolhido no draft da NFL, né? Da NFL. Os salários desses jogadores, eles são tabelados de acordo com o momento que eles foram escolhidos. Então, o cara que foi escolhido em primeiro lugar, né, tem a posição número 1 do draft, ele tem um salário maior. E aí o número 2 tem um salário assim, o 3, 4, e aí essas posições são tabeladas, né? O valor de salário deles são tabelados. Imagine o rapaz que foi escolhido como o primeiro colocado no draft desse ano, né? Que é o quarterback John Burrow, que ele foi escolhido pelos Bengals, né? O contrato dele de 5 anos é de 36 milhões de dólares. E aí o cara põe na balança, olha, eu vou investir mais 4 anos, 3 anos, mais 2 anos da minha vida aqui para ter a minha formação na faculdade, uma formação em um curso superior, em uma graduação, ou eu vou jogar ali na National Football League e ganhar 36 milhões. Então, aqui você vai ver que o custo de oportunidade do John Burrow era muito alto dele continuar os estudos dele. Tudo bem? Então aqui fica um exemplo do que é o custo de oportunidade. Um terceiro princípio, né, que norteia a tomada de decisão das pessoas é a questão das pessoas racionais pensam na margem. Como assim pessoas racionais pensam na margem? Quero que vocês imaginem, e eu sei que isso não acontece muito, que nós temos uma prova e vocês não estudaram nada, né? Eu tenho uma prova e aí eu tenho um aluno que decide estudar na véspera dessa prova. Sua decisão se divide em não estudar nada ou passar as 24 horas restantes estudando? Será que é isso?
Ele só tem essas duas escolhas. Ou eu não estudo nada para a prova, ou eu vou me dedicar 24 horas estudando. Será que é só preto ou branco a escolha dele? Né? Será que não existem outras opções intermediárias dentro dessas duas opções entre não estudar nada e estudar o tempo total? Uma vez que ele vai ter que parar, vai ter que se alimentar, vai ter que ir no banheiro, né? É importante, por exemplo, para que ele esteja bem, dormir, né? Tem uma boa noite de sono, então aí já vai aí umas 8 horinhas, ou dependendo do corpo da pessoa, né? Da pessoa. Tem algumas pessoas que com 4 horas já ficam bem, né? 5 horas de sono já se sentem bem. E será que isso não vai prejudicar, né, o seu desempenho na prova e tudo mais? Gente, aqui é importante a gente ter essa noção, né? Entre esses extremos, entre não estudar nada e passar 24 horas estudando, existem muitas opções. Eu posso estudar 1 hora, eu posso estudar 2 horas, eu posso estudar 2 horas e meia, dou uma pausa, faço outra coisa, volto a estudar num momento posterior, né? Revejo as minhas anotações, né? E esse ponto aqui é o que os economistas denominam de mudanças marginais, né? Que são essas pequenas mudanças em volta dos extremos, tá? Então vamos definir aqui essas mudanças marginais. O que são mudanças marginais? São pequenos ajustes incrementais a um plano de ação. Então aqui, eu não tenho... se eu estudar 0, eu vou muito mal na prova. Mas se eu estudar 24 horas, será que eu vou muito bem na prova? Né? Em vez de estudar 0 ou 24, vou estudar 12 horas no meu dia. Né? E aí, estudando essas 12 horas, eu tenho um benefício incremental, né? Um benefício marginal, né? Esse pequeno ajuste, em relação à minha tomada de decisão. Eu tenho um benefício marginal. Em vez de estudar 24, eu vou estudar 12, vou dormir 8 horas, aí acordo no dia seguinte, antes da prova retomo alguns conteúdos, né? Revejo as minhas anotações e tudo mais. Eu tenho um benefício incremental, um benefício marginal aí, devido a esse pequeno ajuste que nós fizemos no nosso plano de ação. Vamos entender melhor com outro exemplo aqui. Quero que vocês imaginem uma companhia aérea. Então, uma companhia aérea aí com o seu avião, ele tem um avião de 200 lugares, que o custo da viagem em si é de 100 mil dólares. Isso dá mais ou menos aí um custo médio de passagem de 500 dólares, né, por banco. E aqui é muito fácil, é muito tentador a gente falar que a empresa não deveria vender uma passagem abaixo dos 500 dólares, que ela estaria no prejuízo. Concordam comigo? Só que olha essa situação importante aqui. Lembra dos extremos? Né? Ou não vender, vender a 0, ou vender a 500. Né? Lembra que existem entre esse 0 e 1, entre esse preto e branco aí, vários tons de cinza aí que nós podemos adotar. Né? Pense nesse exemplo aqui. Ó. O avião ele está prestes a voar, a alçar voos. Né? Só que ele vai decolar aí com 10 assentos vagos, 10 assentos vazios. Nós temos um passageiro na lista de espera que ele está disposto a pagar até 300 dólares pela passagem. E aí pergunto para vocês, vendo essa passagem ou não vendo essa passagem? O que vocês acham? Será que eu vendo ou não vendo essa passagem? E aí nós temos que pensar aqui de forma a ver os benefícios marginais, os custos marginais e os benefícios marginais. Né? Não pensar só no 0 ou no 500. Né? Apesar do custo médio da passagem, né, ser de 500, o custo marginal de ter esse passageiro é apenas ter um custo a mais. Um saco de amendoim a mais que ele vai ter no serviço de bordo e um copo de refrigerante. Esse é o custo marginal de eu ter esse passageiro que quer pagar 300 dólares, né, numa passagem, que o custo dela para a empresa é de 500, né? Mas, gente, a gente já vai amargurar esses 10 assentos de prejuízo aí, né? Esses 5 mil dólares. Se eu vender essa passagem a 300 dólares, o meu prejuízo que era de 5 mil
vai passar para um prejuízo agora de $4.700. Será então que... E aí, o que norteia a tomada de decisão aqui em relação a esse benefício marginal, né? Se o valor pago ultrapassa o valor do custo marginal, nesse caso estou considerando o custo marginal aqui de um saco de amendoim e um copo de refrigerante, mas nós sabemos que tem um custo aqui um pouquinho também de relação ao combustível, né? Que quanto maior a carga que o avião transporta, né? Um passageiro a mais, vai ter um incremento aí no gasto do combustível, né? Mas se esses custos ficarem abaixo dos $300 que ele está disposto a pagar, a minha decisão é de vender, porque vai ser mais lucrativo para mim, como empresa aérea, né, amargar um prejuízo um pouquinho menor em relação a esses assentos vazios, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho, gente, em relação a esse terceiro princípio, né? Pessoas e empresas, elas podem tomar decisões melhores sem ficar pensando só nos extremos, né? Começando a pensar nessas margens, nesses pequenos incrementos que a gente tem, né? Um tomador de decisão racional, ele executa uma ação sem somente o benefício marginal, né, daquele pequeno alteração do plano original, né, do plano de ação, né, se vai trazer esse benefício marginal, se vai ultrapassar os custos marginais. Como exemplo lá do nosso passageiro, né? Qual que é o custo a mais que eu vou ter com esse passageiro? Vai ser um custo incremental de combustível a mais, que a aeronave vai gastar, um amendoinzinho, um saco de amendoim e um copo de refrigerante ou de suco, de qualquer coisa que seja servida no serviço de bordo dessa companhia. Então, se os $300 que essa pessoa paga, né, que é o benefício marginal, passar os custos marginais, aí um saco a mais de amendoim e um copo de refrigerante, mais o custo a mais de combustível, se os $300 for melhor, o benefício for melhor, aí eu faço a tomada de decisão favorável a esse aspecto. Tudo bem? E aí, pegando aqui um último princípio para a gente encerrar, que a nossa aula já está bem longa, essa primeira aula, né? É relacionado às pessoas reagem a incentivos, ok? Como assim? Pense aqui que nós temos uma banca de fruta que vende peras e maçãs. Quando nós temos um aumento, um custo, né, das maçãs, nós causamos um aumento no consumo das peras. Por quê? As pessoas param de consumir maçãs e começam a consumir mais peras, porque o valor das maçãs, né, ficou um pouco mais elevado. Ao mesmo tempo, os donos de pomares, de macieiras, contratam mais trabalhadores para a colheita porque o benefício de vender maçãs aumentou. Ou seja, se o preço da maçã aumentou, o benefício de eu vender maçãs aumentou. Então, aquele cara, dono do pomar de macieira, né, ele vai contratar mais gente para colher mais maçã e vender maçã a um valor mais elevado, né? O comportamento, e aqui é o que esse princípio quer nos falar, ele muda quando custos e ou benefícios mudam. Então, analisando vários cenários, né, quando os custos e benefícios se alteram, nós temos aí alteração do comportamento das pessoas, tanto de compradores como vendedores, né? Para a gente pensar um pouquinho, ó, o efeito do preço sobre o comportamento dos compradores e dos vendedores no mercado, ele é crucial para a gente entender como é que a economia funciona. Essa relação de preço, dos custos e benefícios que nós vamos ter, essa alteração dos custos e benefícios, é muito norteador de como a economia funciona, e nós vamos ver aí nas próximas aulas. Ok? Eu quero que vocês pensem aqui, ó, numa situação bem legal aqui, que eu quero propor para vocês. Pensar assim, quando eu sou um político, estou estabelecendo políticas públicas, né? Eu tenho que pensar nos incentivos que aquela política pública vai ter.
né? E às vezes esses incentivos não são muito claros, tá? Exigem sim a gente fazer um estudo muito aprofundado para a gente entender quais são todos os incentivos que nós vamos ter na adoção de uma política pública. Por exemplo, ó, o aumento do imposto sobre combustíveis, sobre gasolina, né? Nós temos aqui, ó, quando a gente aumenta o imposto de gasolina, por exemplo, nós vamos fazer um incentivo o quê? A utilização de meios de transportes alternativos, bicicletas, o meio de transporte público, né, que fica mais barato quando a gente aumenta esse custo do combustível aí, né? Nós também nós incentivamos aqui o desenvolvimento de carros mais eficientes, ou mesmo que utilizem outros combustíveis, como é o que está acontecendo na União Europeia, né? A União Europeia agora adotou que em 2025 que toda a frota precisa ser uma frota elétrica, de carros elétricos, e aí está uma corrida muito grande das fabricantes para a produção dessa tecnologia, né, dos carros elétricos aí. Muito bem. Então pense assim, gente, quando a gente tem, nos Estados Unidos, a gente tem um valor de imposto baixo para a gasolina. Tanto é que aqui, ó, o galão, né, galão dá 3,4 mais ou menos litros de gasolina, né? Custa lá em média R$1,99, $1,99. Enquanto lá na Europa, na União Europeia, né, nós temos aqui a mediana aqui de 4,34 dólares por galão. Então eu fiz uma comparação de dólar por galão, né? Então a gente pode ver que a gasolina nos Estados Unidos ela é muito mais barata do que a gasolina que nós temos na União Europeia. Olha o impacto disso aqui, né? O carro mais vendido nos Estados Unidos no ano de 2019 aqui foi aqui a F-150 Raptor, né? Que é uma caminhonete e que o consumo dessa caminhonete é de 7,4 km por litro. É o desempenho dessa caminhonete aqui, ó. Ela faz 7,4 km com 1 litro de combustível. O carro mais vendido na União Europeia é o Volkswagen Golf, tá? E aí o consumo médio dele aqui ó, fica entre 10,1 e 14,3 km por litro, né? E aí nós entendemos um pouco como que essa política de estabelecer um alto imposto em cima do combustível, né, acaba impactando nas escolhas das pessoas. Assim, é bem superficial, mas é um exemplo que a gente pode ver aí dos incentivos relacionados às políticas públicas, ok? Então é muito importante quando a gente estabelecer uma política pública, nós pensarmos nesses incentivos. Fica aqui a dica para vocês, então, gente, nós vamos encerrar esse vídeo, essa primeira etapa nesse momento, e aí fica a primeira lista de exercícios para vocês. Listas de exercícios, como vocês vão resolver? Vão resolver à mão, vão digitalizar, existem aplicativos aí de celular que você já converte a sua foto em PDF, é importante que vocês façam manuscrito essa lista de exercício para minha correção, lembrando que a entrega de 70% dessas listas de exercícios está atrelado à nota de vocês e está atrelado também a um critério de aprovação do nosso curso. Aí consultem aquele primeiro videozinho falando sobre, apresentando o curso de economia que nós temos lá no nosso Classroom, né? Nossa sala de aula do Google Classroom, ok? Então fica aqui, gente, essa nossa primeira conversa, essa nossa primeira aula aqui, tá? E é isso aí. Bons estudos, fica a dica. Vamos tirar as dúvidas nos fóruns de dúvidas também que nós estamos postando lá no Classroom. Um abração e até mais, gente. Tchau, tchau.